chamo Carlos Henrique Xavier, sou acadêmico do curso de Letras e integrante do GELOPA. Hoje eu estou aqui para dar continuidade às discussões da unidade 3, que trata do plurilinguismo e das políticas linguísticas. Em aulas anteriores, vocês já puderam ver algumas coisas, por exemplo, o que é monolinguismo, o que é multilinguismo, o que é plurilinguismo, ou propriamente o que são políticas linguísticas, como elas estão estruturadas hoje ou como estiveram estruturadas ao longo da história. Nessa aula nós trataremos de algo um pouco mais específico, mas que não deixa de dialogar com diversas questões. Nós trataremos da Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, que é um documento que foi feito no ano de 1996, em Barcelona, e que teve o apoio de diversas instituições. De forma introdutória, o documento buscava a reflexão acerca das línguas no mundo e de seus falantes em relação aos seus direitos. Bom, feita essa introdução, passo aqui para mostrar para vocês de que forma a nossa aula vai estar estruturada. A nossa aula vai estar estruturada em basicamente 4 momentos. Bom, num primeiro momento, nós faremos uma contextualização em relação a essa declaração. Se a declaração existe, existe por algum motivo. A gente precisa entender que motivo é esse. Num segundo momento, nós verificaremos alguns antecedentes, quer dizer, o que houve antes da Declaração Universal dos Direitos Linguísticos. Num terceiro momento, nós verificaremos o que é a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, quais são os artigos, o que há de relevante neste documento. Por último, verificaremos o que há além da declaração. Bom, passando agora para o próximo tópico. Trago aqui, no primeiro tópico, uma contextualização e começo fazendo uma simples indagação, algo que eu já havia feito anteriormente. Quer dizer, se existe uma declaração como essa, uma declaração universal, que pensa e que reflete os direitos linguísticos, ela existe por um motivo, por uma motivação. E a gente precisa entender que motivação é essa. Para isso, eu trouxe alguns dados e algumas afirmações. Eu começo primeiramente com a afirmação de Calvé, que diz: há na superfície do globo entre 4.000 a 5.000 línguas diferentes e cerca de 150 países. É uma afirmação, é um dado bastante interessante, quer dizer, existem mais línguas no mundo do que propriamente países. Então, já cai por terra aquele velho mito de que se você mora no Brasil, você fala a língua portuguesa, se você mora na Espanha, você fala espanhol. Não, não é bem assim. Existem diversas línguas em diversos países. Existe mais de uma língua em um país, por exemplo. E trago para reafirmar essa hipótese a afirmação do Grupo de Trabalho da Diversidade Linguística do Brasil, que diz: em 94% dos países são faladas mais de uma língua. Então, mais um dado bastante interessante. Então, quer dizer, existem mais línguas do que países no mundo, e nesses países geralmente se fala mais de uma língua. Enfim, está aí traçado um quadro bem bacana. O mundo é bastante diverso, o mundo é plurilíngue e o mundo é multilíngue. Então, se o mundo é assim, o Brasil, logicamente, é. Eu trago aqui a afirmação do Gilvan Miller, que diz: no Brasil de hoje são falados por volta de 210 idiomas. Então, a gente tem uma perspectiva aí traçada. O mundo bastante diversificado, bastante diverso, e o Brasil também. Tá, mas qual a grande questão? Por que se pensa e se cria uma Declaração Universal dos Direitos Linguísticos? Nesse slide, apresento aqui para vocês mais alguns dados e mais algumas afirmações que são bem interessantes para entender a questão. No slide passado eu mostrei que o mundo é bastante diversificado, bastante plurilíngue, bastante multilíngue, e o Brasil também tem 210 idiomas. Porém, a grande questão que se coloca é que em algum momento, tanto o mundo como o Brasil já foram mais plurilíngues, mais multilíngues, mais diversificados, e hoje já não são tanto. E pode ser que lá para frente não sejam também, ou sejam menos ainda, enfim. Então trago aqui algumas afirmações e alguns dados. Primeiramente, o que está lá no texto de Gilvan Miller. Quando aqui aportaram os portugueses, há 500 anos, falavam-se no país, segundo a estimativa de Rodrigues, cerca de 1.078 línguas indígenas. Das 1.078 línguas faladas no ano de 1500, ficamos com cerca de 170 no ano 2000, somente 15% do total. Então está aqui traçado um plano. Em algum momento, o Brasil já foi mais diversificado do que é hoje. Já foi mais plurilíngue, já foi mais multilíngue, e hoje já não é tanto.
Então é um quadro bastante interessante, porque essas coisas elas não acontecem do nada. É necessário que exista uma política para que isso ocorra. É necessário que exista uma sociedade que pense dessa forma, de uma forma um pouco mais unificadora, para que toda essa diversidade possa assumir. Então a gente chega na nossa grande questão, na importância de se criar uma declaração, justamente para pensar esses direitos, para pensar essa jurisdição que está por trás de uma sociedade em que, em determinado momento, produz menos diversidade e acaba extinguindo línguas mais e mais ao longo do tempo. Bom, para fechar esse slide, eu trago uma breve reflexão, uma reflexão que está no bojo do nosso curso, que é tratar de forças centrífugas e de forças centrípetas. As forças centrífugas, aqui no nosso caso, seriam geralmente o falante, a língua, que são coisas que mudam, periodicamente mudam. Porém, em meio a essa mudança, sempre vão existir forças centrípetas. São forças da sociedade que sempre farão com que esse conjunto de coisas que normalmente mudem, não mudem tanto, se tornem uma única coisa, se tornem, no caso da língua, se tornem monolíngue, ou se tornem algo que não venham a acarretar em tanta mudança. Então, é um panorama bastante interessante. Sempre vão haver as coisas que, por essência, acabam mudando, mas sempre vai haver na sociedade instituições, dependendo das políticas que se adotam, que buscarão unificar tudo isso. Bom, exposta a questão, entendida qual a grande importância da criação de uma declaração que pense os direitos linguísticos, passo agora para o próximo slide. Aqui, a gente precisa entender uma outra coisa. Uma declaração como essa, que tem apoio internacional de diversas instituições, ela não surge da noite para o dia. Ela não surge do nada. É necessário que haja um caminho, se pavimente um caminho para que ela possa surgir. E esse caminho, em dado momento, foi pavimentado. É o que diz Soares nesse sentido. Diz que o direito linguístico é abordado em diversos documentos internacionais de direitos humanos. E daí nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, temos a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, também de 1948, que já pensavam essas questões. Não de uma forma tão objetiva e tão clara como a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, mas de alguma forma, de forma um pouco mais subjetiva, já pensavam essas relações tanto cultural como linguística de algum modo. Então a gente tem um caminho já traçado aí, já nesses documentos de 1948. Passo agora para o próximo slide. Aqui nós temos mais um ponto, mais um pavimento dessa rua para a criação da Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, que é o que diz Soares, que a partir dos anos 60, a concepção de que a diversidade cultural seria pressuposto para a efetiva garantia dos direitos culturais marcou a produção dos documentos internacionais que versavam especificamente sobre a matéria. Então, a partir dos anos 60, há uma importância maior à cultura, quer dizer, a cultura importa muito. A cultura importa demais em termos de relação do indivíduo, em termos de pensar o indivíduo e o desenvolvimento daquele indivíduo. Enfim, toda essa produção, toda essa reflexão vai acabar refletindo nos documentos que sairão depois, que são, por exemplo, o de 1966, que é o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que já aborda com mais clareza essas questões, tanto de cultura como de língua. Tem também o Pacto de São José da Costa, de 1969, que também já vai abordar algo nesse sentido, já vai pavimentando cada vez mais essa reflexão para a criação de uma Declaração Universal dos Direitos Linguísticos. Passo aqui agora para o próximo, e neste aqui eu trago mais algumas coisas. Por exemplo, o que é dito por Soares. É interessante destacar que o Brasil recepcionou o evento que deu origem à Declaração do Recife, em 1987, originária do 22º Seminário da Associação Internacional para o Desenvolvimento da Comunicação Intercultural. Então, mais um dado interessante, mais uma pavimentação dessa criação da Declaração Universal dos Direitos Linguísticos. Nesse seminário, foi feita uma declaração, e nessa declaração, os países que lá estavam no Brasil, no caso, verificaram que era necessário a criação de uma Declaração Universal dos Direitos Linguísticos e fizeram um documento nesse sentido, que era a Declaração de Recife. Junto a isso, temos, em 1989, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que traz novamente à tona o direito linguístico e a necessidade de respeito da diversidade linguística. Então, percebam aí, a gente tem toda uma movimentação de décadas
onde em algum momento se abordou a questão do direito linguístico em algum documento ou em algum estudo e se pavimentou um caminho para a criação da Declaração Universal dos Direitos Linguísticos. A gente vai verificar agora propriamente nesse próximo tópico. Bom, e aqui, após pavimentado todo esse caminho, todo esse conjunto de documentos que surgiram ao longo da história, que refletiam e que pensavam de alguma forma o direito linguístico, nasce no ano de 1996, junho de 1996, em Barcelona, a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos. Para este tópico, eu trouxe alguns pontos que eu julguei mais relevantes do documento, mas é claro que é interessante que vocês leiam o documento por completo, porque é uma reflexão bastante rica e bastante interessante acerca da questão. Bom, primeiramente, trago aqui partes da introdução, propriamente 2 parágrafos, onde há uma consideração, há um pensamento acerca da realidade e da importância da feitura de uma declaração como essa. Primeiramente, trago aqui o primeiro parágrafo. Considerando que a invasão, a colonização e a ocupação, assim como outros casos de subordinação política, econômica ou social, implicam frequentemente a imposição direta de uma língua estrangeira, então aqui, primeiramente, há a ressalva e a consideração de que os processos de colonização sempre resultam logo numa sobreposição linguística, numa sobreposição cultural. Então, daí a primeira importância de uma declaração como essa, se criar e se refletir direitos como esse. No segundo parágrafo, considerando que diversos fatores de natureza extralinguística, políticos, territoriais, históricos, demográficos, econômicos, socioculturais, sociolinguísticos e relacionados com comportamentos coletivos geram problemas que provocam o desaparecimento, a marginalização e a degradação de numerosas línguas. É um dizer bastante interessante porque leva em consideração não só a língua, mas diversos outros fatores que influem diretamente na língua, que fazem parte do conteúdo linguístico, que fazem parte da reflexão das políticas linguísticas. Bom, mostrada a introdução, a gente vai para o preâmbulo dessa declaração. E aqui no preâmbulo são pensadas algumas situações, são projetadas algumas situações de que tipo de situação o mundo está vivendo hoje, ou vivia naquela época, em relação às línguas. Trago aqui 2 parágrafos do preâmbulo. Primeiro, a situação de cada língua é o resultado da confluência e da interação de uma multiplicidade de fatores políticos, jurídicos, ideológicos e históricos, demográficos e territoriais, econômicos e sociais, culturais, linguísticos e sociolinguísticos, interlinguísticos e, finalmente, subjetivos. Então, uma reflexão bastante interessante que foi feita ali na introdução e se faz novamente. A preocupação aqui, ela é com todos os fatores que influem dentro de uma sociedade que podem se espelhar e se pensar a respeito de língua. Uma outra situação que é exposta, que caracteriza talvez a realidade social em relação às línguas, é esta. A situação atual caracteriza-se por tendência secular e unificadora da maioria dos estados para reduzir a diversidade e favorecer atitudes contrárias à pluralidade cultural e ao pluralismo linguístico. Um outro ponto bastante interessante, que detecta, a realidade atual ou propriamente a realidade daquela época, ou seja, dos países cada vez mais tentando unificar seus territórios e unificar seus povos, tentando e buscando uma unificação tanto linguística como cultural. E daí há mais um motivo, uma importância da criação de uma declaração como essa, que vise, que pense, que repense os direitos linguísticos do falante, do indivíduo como um todo. Bom, passo agora aqui para que a gente verifique alguns artigos desse documento também. Bom, logo aqui no artigo 1º, no primeiro artigo da declaração, são definidos alguns conceitos, por exemplo, o que seria uma comunidade linguística, o que seria um grupo linguístico para a declaração. E no primeiro parágrafo, a declaração define comunidade linguística deste modo. Esta declaração entende por comunidade linguística toda a sociedade humana que, radicada historicamente num determinado espaço territorial, reconhecido ou não, se identifica como povo e desenvolveu uma língua comum como meio de comunicação natural e de coesão cultural entre os seus membros. A denominação língua própria de um território refere-se ao idioma da comunidade historicamente estabelecida neste espaço. Então,
Segundo a declaração, a comunidade linguística seria aquele conjunto de pessoas, aquela coletividade que nasce em determinado espaço e por isso tem o direito, sim, de desenvolver-se na sua língua e desenvolver-se nos seus aspectos culturais. No quinto parágrafo é definido o que seria o grupo linguístico. Esta declaração considera como grupo linguístico toda a coletividade humana que partilhe uma mesma língua e esteja radicada no espaço territorial de outra comunidade linguística, mas não possua antecedentes históricos equivalentes, como é o caso dos imigrantes, dos refugiados, dos deportados ou dos membros das diásporas. Então aqui, nesse parágrafo 5º, há uma defesa bastante interessante em relação aos imigrantes, que são indivíduos, que são coletividades que saem do seu espaço, não porque querem, mas porque precisam, e acabam adentrando em outro. E adentrando em outro, acabam ficando expostos. E é necessário que existam algum direito e algum pensamento e alguma reflexão nesse sentido, que pense a questão da língua em relação a esses imigrantes, que pense a relação e a percepção de todos os aspectos culturais desses indivíduos. Bom, passo para o próximo slide para mostrar mais alguns artigos. Aqui temos o artigo 13, o artigo 3º. Neste artigo são definidos alguns direitos que o falante, que o indivíduo que faz parte de determinada cultura, ele tem, tendo em vista a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos. E os direitos são os seguintes: o direito a ser reconhecido como membro de uma comunidade linguística, o direito ao uso da língua em privado e em público, o direito ao uso do próprio nome, o direito a relacionar-se e associar-se com outros membros da comunidade linguística de origem, o direito a manter e desenvolver a própria cultura, o direito ao ensino da própria língua e da própria cultura, o direito a dispor de serviços culturais, o direito de uma presença equitativa da língua e da cultura do grupo nos meios de comunicação, o direito a serem atendidos na sua língua nos organismos oficiais e nas relações socioeconômicas, o direito a serem atendidos na sua língua. Então, uma série de direitos que temos aí em relação à declaração e à reflexão acerca dos falantes e dos indivíduos que fazem parte de determinada ou de outra cultura. Bom, passo agora para o próximo slide. Neste slide, temos o artigo 6º, que faz uma reflexão bastante interessante que cabe muito com o nosso país, o Brasil. A declaração diz o seguinte: esta declaração exclui que uma língua possa ser considerada própria de um território unicamente por ser a língua oficial do Estado ou ser tradicionalmente usada nesse território como língua de administração ou de certas atividades culturais. É muito o caso do Brasil. Nós temos a língua portuguesa como língua oficial, mas não é porque ela é a língua oficial que ela é a única língua. Temos uma série de outras línguas e os falantes que falam essas outras línguas podem e devem desenvolver-se a partir dela. Podem e devem adentrar na sua própria cultura e conhecer seu próprio patrimônio cultural. Então, novamente, não é porque a língua portuguesa é a língua oficial que ela é a única língua. Não. Não se pode desconsiderar toda a diversidade existente. Não se pode desconsiderar todas as outras línguas que existem. Até porque língua é conhecimento, de fato. Bom, passo agora para o próximo slide para que a gente possa verificar mais alguns artigos da declaração. Trago agora aqui alguns artigos que tratam de alguns princípios gerais da declaração. Por exemplo, o artigo 7, que no primeiro parágrafo diz: todas as línguas são a expressão de uma identidade coletiva e de uma maneira distinta de aprender e descrever a realidade, pelo que devem poder beneficiar das condições necessárias ao seu desenvolvimento em todas as funções. Então, um dizer bem interessante que aqui está é esse fato de que a língua é uma maneira distinta de aprender e descrever a realidade. Então, quer dizer, se eu falo a língua portuguesa, eu verifico a realidade em uma formatação, em uma percepção, e o outro indivíduo que fala uma outra língua pode verificar e pode entender a realidade de um outro modo. Então é algo bastante interessante, que comprova que língua é de fato conhecimento. Independentemente da língua que você fale, você tem uma outra forma de verificar o mundo, de entender o mundo, de entender todos os aspectos que estão existentes. Então quando se perde uma língua, se perde todo um conteúdo histórico, todo um conteúdo cultural, tanto do indivíduo como daquela coletividade. Então, é um artigo bem interessante em relação a isso. Trago também, junto a esse, o artigo 10, que diz:
todas as comunidades linguísticas são iguais em direito. Então esse artigo aqui é bastante enfático. Todas as comunidades linguísticas são iguais em direito. Bom, passo agora para o próximo slide. Bom, neste slide trago alguns artigos, alguns parágrafos de um artigo que tratam da questão do ensino, até porque a questão do ensino é um dos tópicos da Declaração Universal dos Direitos Linguísticos. E no artigo 23º é dito o seguinte, no terceiro parágrafo: o ensino deve estar sempre ao serviço da diversidade linguística e cultural e das relações harmoniosas entre as diferentes comunidades linguísticas do mundo inteiro. Então, é uma percepção, é um meio de ação. A diversidade vai existir. E a gente precisa pensar em formas de como fazer com que toda essa diversidade ela não seja perdida, porque diversidade aqui não é entendida como um problema. A diversidade é entendido como mais conhecimento, mais produção da realidade, mais produção de entendimento de si próprio. Então temos aqui também no quarto parágrafo o seguinte dizer: no quadro dos princípios anteriores, todos têm direito a aprender qualquer língua. Então, mais um dizer bastante interessante que colabora com essa ideia dos aspectos culturais e linguísticos. Bom, no próximo slide vou dando continuidade a essa questão do ensino. Trago aqui o artigo 28, que diz: todas as comunidades linguísticas têm direito a um ensino que permita aos seus membros adquirirem um conhecimento profundo do seu patrimônio cultural, história, geografia, literatura e outras manifestações da própria cultura, assim como o melhor conhecimento possível de qualquer outra cultura que desejem conhecer. Este artigo é bastante interessante porque fala, por exemplo, de história, de geografia, literatura e diversas manifestações culturais, e que todo esse conhecimento ele é acessado a partir da língua. Então é como eu havia dito logo ali no começo: se você perde a língua, você perde todo esse envolvimento, toda a história de um povo, toda a geografia de um povo, todo o entendimento literário e cultural de um povo. E é o que esse artigo acaba dizendo aqui. Bom, passo para o próximo artigo. Neste artigo, nós temos alguns entendimentos relacionados de fato ao aspecto cultural, à cultura. O artigo 41, por exemplo, diz: todas as comunidades linguísticas têm direito a usar a sua língua e a mantê-la e promovê-la em todas as formas de expressão cultural. Então, mais um dizer naquele mesmo sentido: todo grupo, toda comunidade linguística tem de fato o direito de se desenvolver na sua própria língua, de se desenvolver a partir dos seus aspectos culturais, até porque esses aspectos culturais, essa preservação da sua própria língua é a preservação de todo um conhecimento histórico, geográfico e literário. Temos aí no artigo 42 a continuidade nessa discussão, onde é dito o seguinte: todas as comunidades linguísticas têm direito a desenvolverem-se plenamente no seu próprio domínio cultural. Então, mais uma vez, a elevação para algo nesse sentido, de que a cultura precisa ser defendida, a cultura entendida no seu aspecto do indivíduo, do povo, que nasce naquele determinado espaço, que tem aquela determinada língua e que não precisa perder aquela língua, e que não precisa se desfazer dela para acessar alguma outra, mas que pode acessar alguma outra sem se desfazer da sua primeira, da sua língua materna. Bom, assim nós finalizamos este tópico, o tópico da Declaração Universal dos Direitos Linguísticos. É claro que tem muito mais coisas, e por isso, como eu havia dito, é interessante que vocês leiam a declaração propriamente para entender todas as discussões, para pensarem a respeito dos artigos. Bom, passo agora para o nosso último momento da aula. Neste último momento, trago aqui de forma bastante rápida e bastante sintética o que há para além da Declaração Universal dos Direitos Linguísticos. Então temos, em 1988, a Constituição Federal garantiu para a população indígena o seu direito às práticas linguísticas e culturais. Temos, em 2002, a Lei Federal número 10.436, que instituiu o direito à educação em língua brasileira de sinais. Temos também, em 2004,
O IPOL encaminhou uma demanda à Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa Federal para que fossem tomadas providências para que também as línguas brasileiras, em sua totalidade indígenas, alóctones, que são as de imigração crioulas, afro-brasileiras e decenais, fossem consideradas como parte desse patrimônio material da nação. Era o início de um processo que conduziria à política do Inventário Nacional da Diversidade Linguística, primeira iniciativa do Estado Nacional destinada a conhecer as realidades multilingües do país e reconhecer as línguas brasileiras como patrimônio cultural e imaterial. E assim eu finalizo a nossa discussão. Bom, como vocês puderam verificar, o que eu pude trazer aqui foi um panorama geral dessa grande questão em relação aos direitos linguísticos. Tanto como a diversidade que vem sendo perdida ao longo da história, como os documentos que vão existindo, vão sendo feitos em relação às defesas das línguas e de seus falantes. É claro que a questão é bem mais complexa, é um assunto que demanda bastante discussão, por isso eu peço que vocês comentem aqui no vídeo, façam críticas, façam perguntas para que a gente possa levar cada vez mais estas discussões. Bom, é isso, muito obrigado. Trago agora aqui para finalizar algumas referências que eu utilizei para a constituição deste slide e dessa discussão.